Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. O texto que nós acabamos de ouvir do Evangelho, ele traz para nós uma reflexão e uma realidade bastante significativa, que é justamente a realidade da luz. A luz, como diz esse texto, ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. A luz, desde a luz elétrica, essa luz que nós temos, todos nós as temos em nossas casas, como também as luzes de antigamente, né? As lamparinas de querosene, lamparinas de botijão a gás, sempre era colocada num lugar alto da casa. Assim como também a luz elétrica é sempre colocada num lugar alto da casa, para que todos possam enxergar, para que todos possam ver, para que todos possam ser iluminados por esta luz. E quanto mais luz, melhor para se enxergar. Quanto menos luz, mais dificuldade a gente tem de enxergar. Então, isso acontece de uma forma, né, espiritual. A gente pode dizer assim: quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais nós enxergamos as nossas imperfeições. Mais pecadores nós nos descobrimos. E o contrário também é verdade. Quanto mais longe de Deus, quanto mais distante de Deus, menos pecado em nós a gente enxerga. Porque estamos longe da luz. A dificuldade talvez é a gente colocar na nossa vida os pecados como se fosse normal. E aí a gente vai se afastando de Deus e a gente vai achando que os pecados é normal. Eu sempre gosto de fazer essa comparação. Um bom pintor, quando passa a massa corrida na parede, antes de passar a tinta, ele coloca luz. E quanto mais luz ele coloca, quanto mais forte for a luz, mais as imperfeições vão aparecer. E quanto mais luz, mais se percebe que tem que fazer mais trabalho, tem que lixar, né, com ferramenta cada vez mais forte para deixar, né, a textura daquela parede ideal para se poder pintar. Assim também somos nós. Repito, quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais as nossas imperfeições irão aparecer. Mais os pecados que nós precisamos vencer irão estar em evidência, porque estamos próximos de Deus. É justamente essa a função da luz. Precisa iluminar. Depois, um segundo momento que eu acho que também é desafiador para nós,
que é o versículo 17 que nós ouvimos. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido, claramente manifesto. De Deus e para Deus, a gente não consegue esconder nada. A gente esconde de nós, a gente esconde entre nós. A gente esconde das pessoas. Ou então a gente esconde das crianças, né? Certas coisas, né? Certos potes de doces, certas caixas de chocolate, né? Esconde até que ela descobre, né? Depois que descobre, pronto, aí não tem mais jeito. Mas de Deus a gente não esconde nada. Aqui nós estamos falando de realidades, né? De realidades pecaminosas, de situações que nos afastam de Deus. Aquelas coisas que a gente faz quando ninguém está vendo, né? E que a gente acha que Deus também não está vendo. Digo, aquelas coisas erradas que a gente faz quando a gente acha que ninguém está vendo. Deus está vendo. De Deus não se esconde nada. E é preciso que a gente tenha essa consciência, né? Para que nós não pensemos que estamos enganando a Deus. No fundo, nós estamos enganando-nos a nós mesmos. Por isso é necessário que a gente tenha sempre uma vida íntegra, uma vida segundo os ensinamentos de Jesus, segundo os princípios do Evangelho. Que a gente paute a nossa vida segundo aquilo que Jesus ensinou. Não segundo o que nós achamos certo, segundo o que nós reconhecemos como, isso eu não acho que esteja errado, então eu vou fazer. Não somos nós quem decidimos isso, é o próprio Deus. A nossa vida precisa ser pautada segundo aquilo que Jesus nos ensinou, segundo os princípios do Evangelho. Por isso, é sempre, de novo, a palavra de Deus nos propõe uma conversão constante e profunda na nossa vida, para que a gente possa cada vez mais se aproximar de Deus. E o versículo 18, portanto, prestai atenção, esta frase eu acho interessante. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis. No cotidiano da nossa vida, com certeza, nós já fizemos esta experiência, de muitas vezes as pessoas não escutarem o que a gente diz, escutam mais ou menos e acham que entendem, e de repente sai dizendo para todo mundo aquilo que achou que tinha entendido. E aí quando você vai verificar, não era nada daquilo que você tinha dito. Será que isso já aconteceu alguma vez com vocês? Talvez não, né? Talvez nunca tenha acontecido isso com vocês. Mas a recomendação de Jesus é interessante justamente, né? Porque fala das realidades de Deus. Prestai atenção à maneira como vós ouvis. Porque se não prestar atenção na maneira como vós ouvis, vai ouvir errado. E se ouvir errado, não vai poder fazer a vontade de Deus. Se ouvir errado, não vai conseguir chegar até Deus. Então é preciso, né, ouvir atentamente. Pois quem tem alguma coisa, aí essa frase última é misteriosa. Quem tem alguma coisa será dado ainda mais. E aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. A gente olha para essa frase, a gente logo pensa, não, mas isso está injusto. Assim, quem tem vai ter mais e quem não tem vai ser tirado até o que dele tem. Essa matemática não bate, né? Tá difícil
né, de chegar numa conclusão esta matemática. Ou é só comigo que isso se passa? Com vocês assim não acontece? Por quê? Porque esse texto e essa frase está dizendo das atitudes de Deus. E as atitudes de Deus, nós não conseguimos compreender a totalidade daquilo que Deus faz, segundo o que nós compreendemos, segundo a nossa situação, ou segundo a nossa lógica. Deus não pensa como a gente. Os pensamentos de Deus não são iguais aos nossos pensamentos. Por isso que essa última frase do Evangelho não bate. Porque as atitudes de Deus são diferentes. Deus pensa, Deus age, Deus faz diferente do que nós pensamos, do que nós agimos e do que nós fazemos. Por isso que nós precisamos colocar a luz de Deus nas nossas atitudes, nas nossas palavras e em tudo o que nós fazemos, né, para que tudo seja iluminado pela palavra de Deus, para que tudo aquilo que está escondido ou tudo aquilo que está no escuro seja iluminado pela luz do próprio Deus. E isso é, como eu disse, é sem dúvida um desafio. É um desafio. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer viver a nossa vida de forma mais ou menos, né? A gente quer viver na tranquilidade. A gente quer viver sem grandes questionamentos, sem grande profundidade. A gente quer que a palavra não mexa na nossa vida, ou a gente não quer mexer em certas realidades. São essas realidades que a gente não quer mexer, que a palavra precisa iluminar, para que nós possamos fazer segundo aquilo que o próprio Deus deseja para nós. Por isso, então, peçamos a nossa conversão, que nos esforcemos cada dia mais para uma conversão sincera e profunda, para agradar a Deus e amá-lo com todo o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ofereçamos